Então vamos lá, com relação a essa questão de aprovação do Simples Nacional aí do meio que pode acontecer, tá bom? Então vou deixar aqui, vou colocar aqui o que pode, tá bom? O que pode acontecer no melhor cenário para o meio. Eu quero que você entenda isso, é o que pode. Coloquei aqui, olha só, coloquei entre aspas, estou colocando agora vermelhinho para deixar bem didático para vocês. É o que pode acontecer agora, o melhor cenário que existe para o meio. O melhor cenário que existe seria o seguinte, seria, primeiramente, o presidente permitir a migração para o MEI após a aprovação do projeto de lei, que eu nem lembro qual é o número. Não lembro, tá? Projeto de lei nada é a mesma coisa. Então, o melhor cenário, digamos, a Câmara voltou às atividades em 2023, em fevereiro. O melhor cenário que poderia acontecer seria, digamos, que esse projeto fosse votado, fosse aprovado e... Deixa eu colocar primeiramente isso aqui, né? Seria a aprovação imediata do PE, projeto de lei, que altera os limites do MEI. Então, em fevereiro de 2023. Então, esse seria o melhor cenário para o MEI, seria esse. Seria que ao voltar o MEI às suas atividades, fosse de imediato aprovado. Então, se houvesse essa aprovação, o governo aprovasse, a Câmara, depois voltasse para o Senado, ou partisse para o presidente, eu não lembro aí a ordem como vai ser, porque esse projeto veio do Senado, seria muito interessante se houvesse essa aprovação e se já partisse para o efeito dela. Então, digamos que foi aprovado em março, tá? Em março foi aprovado. E aí o segundo ponto seria o presidente, o novo presidente, permitir a migração para o MEI após a aprovação. Ou seja, o projeto foi aprovado ali no mês de março e o presidente disse, não, vou permitir que os MEIs migrem até abril. Então esse seria o melhor cenário possível para o MEI, tá certo? Mas o que pode acontecer na prática? O que pode acontecer aqui, gente? Na prática mesmo, vamos ser bem realistas. O projeto continuar engavetado. Isso pode acontecer na prática. Por que isso pode acontecer na prática? O projeto continua ali, na gaveta, mofando, aguardando. É muito simples. Sobre o imposto de renda, já sinalizaram que não vão alterar agora. Que poderá haver alguma alteração depois. Entenda que o governo vive de arrecadação. Isso é base, é o que o governo vive. Então, se os MEIs, eles compram, a inflação, obviamente, sobe o valor das mercadorias, e os MEIs, que a maioria dos MEIs são comércio mesmo, então se os MEIs eles compram, ultrapassam esse limite na compra e na venda, significa que eles vão migrar para o Simples Nacional. Isso significa que eles vão pagar, além de pagar imposto, muitos, 70%, vão pagar juros e multa, e vão ter parcelamento fora parte. Então significa que para o governo, obviamente, vai aumentar a arrecadação com essas empresas. Então, se o governo ele aumenta a arrecadação, ele consegue pagar suas contas, tá? É o que o ministro Paulo Guedes falava muito nessa curva de Fayol, sei lá o nome desse camarada, que o governo arrecada X e paga X de contas. Então, isso é bom para o governo, não é ruim, tá? Independente de quem é direita ou esquerda, isso é bom. Ou seja, o Haddad, eu vi uns zooms aí
de que não vai alterar imposto de renda. Então, se não altera imposto de renda, alterou o salário, né? O salário vai ser 1.300. Então, quem recebe um salário mínimo e meio poderá pagar imposto de renda. Isso você ouviu. Que na verdade não é nem um salário mínimo e meio, são quase 2 salários, né? Que era 28 mil, alguma coisa. Então, vai aumentar a arrecadação, porque a maioria do povo vai estar pagando imposto de renda. Da mesma forma, as empresas continuarem migrando de MEI para IME, vão pagar imposto também. Então, como vão pagar imposto? Para o governo é um cenário interessante. Esse é o melhor cenário que poderia existir para o governo, é esse, que são as empresas pagando imposto. Então, o governo ele pode deixar esse projeto de lei lá para 2024, tá? Pode deixar para depois. Ou o que ele pode fazer? Ele pode aprovar em 2023, entrando com vigor em 2024. Tanto é que a mesma forma pode acontecer em 2024. Ele ser aprovado em 2024 e entrar em vigor em 2025. Então, o que isso quer dizer? Que o MEI ele tem que se preparar.